Então, a presença, vocês podem colocar ali no chat, já coloquei o link no chat ali para a presença de vocês, né? A aula vai ser gravada, depois eu envio o link para vocês, como sempre. O que eu pretendo fazer hoje? Eu postei 2 material para vocês. Estão me enxergando bem na minha webcam ali, deu, não sei se está bem ou está muito para cima, não sei. Parecendo só seu olho para cima. Sei lá. Aí Eu melhorou. tinha tirado. Melhorou? Melhorou? Estou preenchendo o esquema aqui. Então tá, vamos lá. Postei dois arquivos para vocês, que é o que eu vou trabalhar hoje, com a parte de regra de 3 simples e regra de 3 composta. Né? Está fechado o microfone. Fecha o microfone. Isso, se quiser para fechar, e o Humberto também, para não dar. Humberto e o Rudinei estão com o microfone aberto. Então, eu vou trabalhar com regra. Tá fechado, professor. Regra de 3 simples e regra de 3 composta, e fazer a correção daquela primeira parte hoje, dos exercícios. Na verdade, eu postei para vocês os resultados, daí vou fazer um comentário, se tiverem dúvidas ali, né? A gente tá resolvido todos, meio que simplificado, mas tá, né? Então, no primeiro momento, eu vou falar sobre regra de 3 simples e composta, e aí resolvo alguns exercícios, fico devendo aí sim um trabalho para que vocês entreguem de regra de 3 simples e composta, né, com todo, uma tarefa no caso, e esses exercícios vamos tirar dúvida do primeira parte. Na próxima aula eu corrijo a segunda parte que eu tinha pedido para vocês, certo? Vou apresentar aqui para vocês a tela inteira. Tá. Ocultar. Estão enxergando? Sim. Esse material eu postei para vocês. Era uma apostila que eu encontrei pela internet aí, eu só imprimi umas partes dela, só a parte que me interessa. Nem sei se não tem o nome da professora aqui. Eu acho que não ficou o nome da... Não importa. Nem lembro de que... É de um curso técnico. Então, começando aqui com a regra de 3, né? Resolução de problemas muito utilizada na matemática, aplica a relação de proporcionalidade entre grandezas. Esse processo de resolução de problemas recebe o nome de regra de 3. Então, nós vamos trabalhar com regra de 3 simples, né? E regra de 3 composta. Por isso, eu trabalhei com vocês primeiro aquela questão de grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, porque o método da resolução de grandezas, regra de 3 simples, tanto a simples como a composta, ela passa por entendimento do que são grandezas diretamente e inversamente proporcionais. E questão de proporção, né? Então, vocês já trabalhamos a questão de proporção, aquele teorema que diz que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, que é basicamente como se resolve a regra de 3 simples, né? Então,
Começando com regra de 3 simples, então, uma regra de 3 simples pode ser classificada em direta ou inversa, de acordo com a relação de proporcionalidade existente entre as grandezas envolvidas, que é o que eu falei. Se as grandezas são diretamente proporcionais, ela é resolvida diretamente, né, com produtos extremos igual ao produto dos meios, e se ela for inversamente proporcional, né, tem duas formas de resolução, que é a mesma, na verdade, só que explicações, depende do livro que vocês pegarem, ele vai dizer de uma forma ou dizer de outra, mas é indiferente. A resolução é a mesma. Tá? A montagem da resolução é que diferencia um pouquinho. Né? Então, a regra de 3 simples direta, em uma regra de 3 direta, as grandezas são diretamente proporcionais entre si. Lembre-se que o que podemos classificar duas grandezas indiretamente proporcionais se as duas variam ao mesmo sentido, né? Assim que eu aumento uma, aumenta a outra. Por exemplo, eu tenho o valor de 1 quilo de arroz que custe R$5, por exemplo. Se eu pegar 2 quilos de arroz, vai ser, estou falando na mesma proporção, né? Se 1 é 5, 2 é 10. Se pegar 3, é 15. Então, elas são grandezas diretamente proporcionais, porque se eu aumentar a quantidade de arroz que eu pegar, vai aumentar o valor que eu tenho que pagar. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Então, nesse caso, e também a outra, que quando uma aumenta e a outra diminui, é inversamente proporcional. Por exemplo, se eu aumento a velocidade, né, se a 20 km por hora eu levo 1 hora para percorrer uma distância, a 30, aumentando a velocidade, significa que eu vou diminuir o tempo para percorrer essa mesma distância. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Aumenta a velocidade, diminui o tempo. Então, são coisas nesse sentido que tem que se pensar. No primeiro exemplo de regra de 3 simples direta, ó, se nós temos 30 metros de tecido a R$318, quanto custará uma peça com 5 metros desse mesmo tecido? Notem que vamos adotar alguns passos para a resolução. Ele é bem metódico aqui, bem, né? Organiza que 30 metros, né, custam R$318, 5 metros custam quanto? Então, se vocês pensarem que, à medida que aumentar o comprimento em metros do tecido, vai aumentar o preço, as grandezas são diretamente proporcionais. E aí eu monto essa equação exatamente dessa forma, sem perder nada. No caso, eu vou montar 30, né? Tá um pouquinho aqui que eu vou... Equivale... Vou apagar isso aqui. Vou escrever aqui. 30 equivale a 318, né? E posso dizer que 5 equivale a quanto? A x. Né? Então, eu não sei quanto que é. Então, eu posso montar exatamente dessa forma. Ó. 30 está para x. Posso dizer que 30 está para... é igual a 318. Por que estava? Aquilo ali faz. Está para x. Então, ó, eu tenho uma proporção. 30 quintos é igual a 318 sobre x. Isso é uma razão ou uma igualdade onde as razões são proporcionais. Não são diretamente proporcionais. Então, eu posso resolver
exatamente dessa forma. O produto dos extremos, esse aqui é extremo, é igual, né, ao produto dos meios. Por que o 5 e o 318 é o meio? Porque eles podem ser escritos da seguinte forma, né? 30 dividido por 5 equivale... tem outro pontinho ali em cima. Vamos botar 2 pontinhos ali. Agora já. Deixa eu apagar isso aqui. Eu poderia ter escrito da seguinte forma. 30 5 318 por x. Ó, o produto dos extremos, então o 30 e o x são os extremos dessa proporção, e ali está escrito dessa forma aqui, são proporcionais a 5 vezes 318. Ou seja, produto dos extremos, 30 e x é os extremos, e 5 e 318 são os meios. Então, é isso que ele faz aqui. Né? Devemos analisar a variação das grandezas, vou apagar aqui, porque está mais para baixo. Então, segundo passo, né? O primeiro passo, organizar os dados em um quadro em comparação das grandezas. Ele descobriu que são grandezas diretamente proporcionais, assim que eu aumento o tecido, aumenta o preço, aumenta o comprimento do tecido, aumenta o preço. Então, e é isso que ele trabalha com as flechas aqui. Devemos analisar as grandezas, a variação das grandezas, indicando o sentido dessa variação. Se o comprimento diminui, o que ocorre com o preço? Né? Diminui também. Para que a quantidade menor de tecido, temos um preço menor, ou seja, quando uma grandeza varia, a outra também varia ao mesmo tempo. Ele está dizendo que é para menos ou para mais. É diferente o sentido da flecha. Né? O que eu digo assim, que é indiferente o sentido da flecha, porque se eles são diretamente proporcionais, as flechas têm que estar para o mesmo sentido. Ele colocou para baixo, mas se as duas estão para baixo, então eu posso interpretar que se eu diminuo uma, a outra também diminui. Ou se as duas estão para cima, eu estou dizendo que se eu aumentar uma, a outra aumenta também. São grandezas diretamente proporcionais. Significa que é indiferente o sentido da flecha. Torne um padrão para vocês, desde que as flechas estejam para o mesmo sentido, né, vocês conseguem trabalhar em grandezas diretamente proporcionais. E o terceiro passo, que foi o que eu fiz lá, ó, então, que é escrever e resolver uma proporção com os dados, está aqui a equação 30 quintos é igual a 318 sobre x, e faço o produto, utilizando a propriedade fundamental das proporções, lá, que é o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, então 30 vezes x deu 30x, e 5 vezes o 318. Com isso, 30x é igual a 1.590, o 30 está multiplicando, passa para o outro lado, então eu tenho que o x, o valor de 5 metros desse tecido, vai dar R$53. Então, elaborar uma resposta de acordo com o que se pede no problema, né? 5 metros do mesmo tecido custariam R$53. Ele está dando um passo a passo bem didático aqui, de resposta completa daquilo que foi resolvido. Né? Então, quando ele perguntou lá no início, lá, né, quanto custará uma peça com 5 metros nesse mesmo tecido? Então, aplicou a regra de 3, todos os passos aí, e diz que 5 metros desse mesmo tecido custariam R$53. Então, a resposta completa, finalizando, então, quando as grandezas são diretamente proporcionais, eu aplico a propriedade fundamental das proporções direto, né? Que é o produto dos extremos igual ao produto dos meios. Observe que nos problemas de regra de 3, as quantidades correspondentes a uma mesma grandeza devem ser expressas em uma mesma unidade de medida. O que ele está dizendo isso?
Se eu tivesse aqui 30 metros e ele pedisse em centímetros, ou aqui centímetros, e eu pedisse aqui em metros, eu teria que transformar isso aqui para a mesma unidade, né? E a mesma relação aqui. Estavam as duas unidades em metros, né? E o outro em reais, o valor do X vai ser encontrado em reais também, na mesma unidade. Então, se fosse querer quanto que é em dólar, daí teria que fazer uma conversão, quanto que é em... Né? Porque ele acharia na mesma unidade que se tem. Então, essa é a relação. Sempre, se não estão nas mesmas unidades, tem que se transformar para as mesmas unidades. É isso que ele está dizendo aqui. E, geralmente, consideramos condições idênticas em um problema que envolva operários e número de peças produzidas, por exemplo. Consideramos que os operários produzem igualmente e que as condições de trabalho também sejam iguais para todos. Geralmente, na questão da matemática, 5 operários fazem um trabalho, 10 fazem quanto? Você considera que eles trabalham da mesma forma e produzam a mesma coisa. É claro que, na prática, isso aí a gente sabe que não é 100% verdadeiro. Não é verdadeiro, na verdade. Exemplo 2. Se 8 operários produzem 378 peças por dia de determinado produto, quantas peças seriam produzidas se a linha de produção contasse com 25 operários? Então, o primeiro passo é organizar aqui a unidade embaixo de unidade, né? Os dados da grandeza, assim temos um quadro de comparação das grandezas. 18 operários produzem 378 peças por dia. 25 operários produzem quantas peças por dia? À medida que eu aumento os operários, aumenta o número de peças produzidas, né, por dia. Então, são grandezas diretamente proporcionais também. Vai produzir mais. Ó, notem que as flechas estão para o mesmo sentido. Então, se as flechas estão para o mesmo sentido, eu posso aplicar exatamente a propriedade fundamental da proporção direta ali, que é produto dos extremos igual ao produto do meio, mas antes disso montar, né, monto a equação, 18 sobre 25 avos, 18 25 avos é igual a 378 sobre x. E aí, aplica a propriedade fundamental das proporções, que é produto dos extremos igual ao produto dos meios. E acha que x é igual a 525 peças. Né? 25 operários produziriam 525 peças desse produto por dia. Então, essa aplicação da regra regra de 3 simples, usando a propriedade fundamental da proporção, com grandezas diretamente proporcionais. Tem alguns exemplos aqui, eu vou deixar para que vocês pratiquem. Vou para a regra de 3 simples inversa, né, quando existe grandezas inversamente proporcionais. E uma regra de 3 simples inversa, uma das grandezas é inversamente proporcional à outra. Lembre-se que podemos classificar duas grandezas inversamente proporcionais se as duas variam no sentido contrário, ou seja, quando uma aumenta, a outra diminui. Ele dá um exemplo da velocidade média e tempo. São grandezas inversamente proporcionais, porque quanto maior for a velocidade média, ao percorrer certa distância, menor será o tempo gasto nesse percurso. Exemplo 3. Se 3 operários fazem uma obra em 20 dias, em quantos dias 12 operários fariam a mesma obra? Então, o primeiro caso, organizar numa tabela os dados num quadro de comparação. 3 operários fazem uma obra em 20 dias, 12 operários fazem uma obra em X dias. Quer saber quantos dias levariam? Quando eu aumento o número de operários, né, o tempo da obra, teoricamente, vai ser diminuído. Então, aumento um, diminui o outro. Então, eu estou vendo que aqui são grandezas inversamente proporcionais. Né? Analisar a variação das grandezas, que é o segundo passo, indicando o sentido dessa variação. Se o número de operários aumenta, o número de dias para realizar o mesmo trabalho diminui. Logo, as grandezas são inversamente proporcionais. Eu poderia colocar aqui, ele não colocou aqui, ou colocou, não, eu já não.
As flechas aqui ele não colocou, mas as flechas aqui seriam, né? Assim que eu aumento o número de operários, aqui diminui o tempo. Ou seja, o aumento, né, vai ser para o outro lado. Para cá ele diminuiria. Então, eles são grandezas inversamente proporcionais. Nesse caso, eu poderia escrever essa parte aqui do jeito que ela está, 3 sobre 12 avos, como ela é inversamente proporcional, né? E essa que tem inversamente proporcional, a flecha ao contrário, ele faz a inversão. Eu começo a escrever daqui para lá, x sobre 20. E aí aplica a propriedade fundamental da proporção diretamente, né? Ou, nesse caso aqui, eu resolveria multiplicando diretamente o numerador. 3 vezes 20 é igual a 12 vezes x. Ou seja, se eu não inverter, tem alguns livros que tratam dessa forma, né? Eu escreveria, como essa flecha tem sentido contrário, ele inverte aqui a fração. Em vez de 20 sobre x, que escreveu lá na diretamente proporcional, eu escrevo x sobre 20. E aí resolve, né? Resolve isso aqui, como aplicando a propriedade fundamental da proporção, né? 3 vezes, né? 3 vezes 20 é igual a 12 vezes x. Ou 12x é igual a 3 vezes 20. Então, como queiram aqui, porque o produto não importa, é o mesmo. Então, 12x é igual a 60, esse 12 passa dividido, o x é igual a 5. Significa que, se eu contratar mais funcionários, eles vão levar 5 dias para terminar o mesmo serviço. Teoricamente, né, usando a mesma proporção. 12 operários fariam a mesma obra em 5 dias. Né, por serem, aumenta o número de operários, diminui o dia, por serem grandezas inversamente proporcionais. Em uma pequena empresa, 18 funcionários trabalham durante 5 dias. Então, para produzir um lote de peças. Quantos dias serão necessários para produzir um outro lote de peças idêntico ao primeiro? E para isso só tivermos disponível 15 funcionários. Então, nesse caso aqui, note que a produção é a mesma quantidade de lote, né? Então, diminui o número de funcionários, vai provavelmente, e aí eu estou falando matematicamente, né? Assim que eu diminuo o número de funcionários, né, ele aumenta. Ele aumenta. Note que lá embaixo as flechas estão para o sentido contrário, mas foi o que eu falei antes. Não importa para que lado tu está usando, se é para baixo ou para cima, de um lado ou para o outro, o que importa é que tu entenda que elas são grandezas inversamente proporcionais. E quando vocês forem montar a equação para que ela tenha a aplicação da propriedade fundamental da proporção, tem que lembrar que um deles tem que fazer a inversão. Então, aqui no caso, ó, 18 quinzeavos é igual, em vez de escrever 5 sobre x, como eles eram inversamente proporcional, foi escrito x sobre 5. E aí só a aplicação da propriedade fundamental das proporções. 18 vezes 5 é igual a 15 vezes x. Ele já coloca o 15x para a esquerda aqui, para não ter problema depois de escrever o x para a direita, mas é indiferente. Poderia ter, né, vai chegar no mesmo valor. 15 vezes x dá 15x, 18 vezes 5 dá 90, esse 15 passa dividindo e dá o x igual a 6. Ou seja, levariam 6 dias, um dia a mais, né, no caso, para produzir o mesmo lote de peças idêntico ao anterior. 15 operários produziriam um lote de peças idêntico ao anterior em 6 dias. Então, esses dois, vou fazer mais um exemplo aqui. O empreiteiro, então, prevê que determinada obra poderá ser realizada em 35 dias, empregando 20 funcionários. Então, 35 dias, 20 operários. Porém, só conseguiu contratar 14 operários, ou 14 homens, para
esse serviço. Com esse grupo reduzido de trabalhadores, qual será a nova previsão de dias necessários para a realização dessa mesma obra? Então, pensando o seguinte, que se eu diminuo o número de operários, o tempo vai aumentar, né? Ou aumentando o número de operários, diminui o tempo. Elas são inversamente proporcionais, como vocês quiserem pensar. Então, as flechas, nesse sentido, elas são inversas. Então, logo, elas são grandezas inversamente proporcionais. Então, eu escrevo aqui 35 sobre x, mantenho a primeira, inverto a segunda. Então, em vez de eu escrever 20 sobre 14, eu escrevo 14 sobre 20. E aí faço o produto dos extremos igual ao produto dos meios, que é a propriedade fundamental da proporção. 14 vezes x dá 14x, 20 vezes 35 dá 700. Então, esse 14 passo para lá dividindo, eu tenho que o x é igual... Esse x está errado. Né? Deixa eu achar aqui, né? Dividido por 14. Opa, por 15 não. 700 dividido por 14. É 50. Não 500 aqui, tá? Esse zero aqui não teria. Teria 50. Ou seja, 14 operários fariam a mesma obra em 50 dias. Então, levariam 50 dias para fazer, em vez de 35, quando não conseguiu quantidade de 20 operários. Então, como são grandezas inversamente proporcionais, no montar a igualdade de razões aqui, que são proporções, eu tenho que inverter uma delas. Qualquer uma delas, não importa. Se a primeira ou a segunda, fica a critério de você. Mas tem que lembrar que uma delas tem que ser invertida para resolver. Mais um exemplo aqui. No refeitório de uma empresa foi previsto um estoque de alimentos para durar 30 dias para as refeições de seus 40 funcionários. Após quantos dias terão que fazer reposição de estoque se em um determinado mês foram contratados mais 8 funcionários? Então, se a alimentação da empresa durava 30 dias com 40, se aumentou 8, assim que aumentar o número de funcionários, o estoque terminaria provavelmente antes. Se para 40 funcionários durava 30 dias, aumentando 8, são grandezas inversamente proporcionais. Aumenta o número de funcionários, diminui o tempo de duração do estoque de alimentos da empresa. Então, as flechas são inversamente proporcionais. E aí, monto 30 sobre x é igual, em vez de 40 sobre 48, monto 48 sobre 40. Aqui daria para simplificar, antes de fazer a simplificação, aqui dá por 2, daria 24 vinteavos, que dá por 2, que daria 12 décimos, que dá por 2, que dá 6 quintos. Aí vai toda a aplicação, depende com quem vocês estão trabalhando. Chega nessa propriedade, então, fundamental da proporção, faz a resolução, 48 vezes x igual a 30 vezes 40, dá 1.200, dividido por 48, dá 25. Então, com a contratação dos 8 novos operários, o estoque de alimento refeitório só durará, então, 25 dias. Então, lembrando que 5 dias teria que, faltando 5 meses para terminar, 5 dias para terminar um mês, teria que fazer uma nova aquisição de alimento. E aí tem alguns exercícios para que vocês possam praticar essa parte de diretamente e inversamente proporcionais. Vou adiante um pouquinho. Perguntas? Alguma dificuldade de entender
essa questão de grandeza inversamente e diretamente proporcional, isso tem que ficar bem claro para que vocês depois entendam a regra de 3 composta. Mas é tranquilo, eu acredito que é tranquilo para todo mundo. Posso ir adiante? Sim. Desculpa. Bom, regra de 3 composta, ela já está dizendo, ela tem mais de 2 unidades, né? Ela passa em vez de 2 unidades, como nós tínhamos antes na simples, agora nós temos 3, 4, 5, quantas aparecer. Nesse caso, em apenas uma grandeza é dado um valor conhecido e para as demais grandezas são dados 2 valores. Na resolução desse tipo de situação problema, vamos utilizar o método semelhante a utilizar a resolução das regras de 3 simples. Ela é muito semelhante a resolução das anteriores. Por exemplo, os passos são os mesmos, né? Trabalhando 8 horas por dia, durante 12 dias, 30 operários produzem 1.000 unidades de determinados eletrodomésticos. Então, o primeiro passo de vocês é organizar todas as unidades que aparecem. Quantos dias, e aí o X, quantos dias, né? Serão necessários para 48 operários, trabalhando 6 horas por dia, produzirem 1.200 unidades desse mesmo produto. Bom, o primeiro passo disso é comparar todas as unidades que temos em relação a essa unidade aqui. Essa é a unidade que a gente vai isolar ela. Então, você faz a pergunta com todos eles. Né? Então, identificar as grandezas inversamente ou diretamente proporcionais, né? A indicação da seta será feita comparando-se cada uma das grandezas com a que apresenta o termo desconhecido. Então, eu vou fazer o estudo das flechas aqui, vou fazer uma pergunta individual com esse que tem a variável. Né? Esse é com aquele que apresenta o termo desconhecido. Né? Observamos a variação de cada par de grandezas, considerando as demais grandezas permanecem inalteradas. Isso é individual. Não posso pensar em 2. Mas se ele... Não. Pensa individual. Pensa uma a uma e estuda as regras. Olha aqui, comparando horas e dias. Né? Ele separou aqui, ó, horas e dias. Né? Então, ó, se eu diminuir as horas, o que vai acontecer com o tempo? Eu vou precisar mais tempo para resolver o mesmo trabalho. Ou se eu aumentar os dias, eu posso, né, diminuir as horas, né, para trabalhar. Mas se eu estou trabalhando menos horas por dia, vai levar mais tempo, então vai mais dias. São grandezas inversamente proporcionais. Essa primeira aqui, horas por dia e dias, são grandezas inversamente proporcionais. De novo, operários. Se eu aumentar o número de operários, vai diminuir o número de dias. Então, são inversamente proporcionais também. Certo? E essa última aqui, se eu aumentar o número de produtos, eu vou aumentar o número de dias para produzir esses produtos. Então, são grandezas, nesse caso, grandezas diretamente proporcional. Por quê? Porque se eu tiver que produzir mais unidades, eu vou precisar de mais dias. Então, já identifiquei que tem uma que é diretamente proporcionais em relação à variável que tem em código e as outras 2 inversamente proporcional. Bom, isso aqui eu vou escrever num quadro só. Notem aqui. Então, as grandezas proporcionais, né? Tá aqui. 12 sobre x e as inversamente proporcionais. O que ele fez aqui? Como essas que têm as flechas contrárias, ele já mudou aqui, ó, em vez de 8 sextos, ele já colocou 6 oitavos, e aqui ele já
inverteu essa aqui também, 48/30, deixou as flechas tudo para o mesmo sentido. Por que isso? Para montar a proporção, esse termo que está variável aqui, ó, ele vai ficar sozinho na igualdade. E os outros, que já estão ajeitados, todos eles vão virar um produto de razões. Né? Então, note que 12 está para x igual, e aí todos eles 6/8 vezes 48/30 vezes 1000 sobre 1200 avos. Ou seja, já organizado. Se eu não fizesse esse passo aqui, ó, quando eu montar, eu teria que lembrar que, quando eu estou escrevendo, esses que não estão com as flechas ao contrário, é só colocar o produto invertido. Em vez de 8/6, eu coloco 6/8, porque eles são inversamente proporcionais. E esse aqui é a mesma coisa. Eu colocaria 48 sobre 30 avos. Se não quiser fazer esse terceiro passo aqui, de organização, né, deixar todas as flechas para o mesmo lado, né, não perder muito tempo, né, nesse caso, é só lembrar que esses que têm inversamente proporcionais, o produto lá, depois da igualdade, ele vai ter que inverter essas frações. E aí resolver. Né? Aí resolver. Nesse caso aqui, eu poderia simplificar esses 2 zeros, esses 12, esses 6, tá? Um monte de simplificação aqui. Ele não fez aqui. Né? Fez o produto 6 vezes 48 vezes 1000, né? 8, é isso, né? 6 vezes 48 vezes 1000. Ele simplificou o que ele fez aqui. Ele inverteu lá tá minha cabeça aqui. Então, ele inverteu para que o x ficasse no numerador lá. Não estava tentando inverter. Por que ele inverteu isso aqui? É só porque o x ficasse no numerador ali para facilitar. Mas isso é indiferente, né? Na verdade, aqui não. Aí esse x passaria para lá multiplicando, e esse aqui, né, resolve tudo isso. Resolve esses produtos aqui e chega que x é igual a 12. Poderia simplificar isso aqui. Ó, vamos fazer uma simplificação aqui, vamos ver se eu consigo aqui. Vou pegar aqui. Esses 2 zeros eu conseguiria cortar, seria 12. Esse 6 eu cortaria com esse 12, sobra um 2 aqui. Opa. Esse 48 com esse 2 sobraria 24. Esse 24 dividido por 8 sobraria 3 lá em cima. Esse 3 com esse 30 ficaria 10. E esse 10 com esse 10 cortaria, ficaria 1. Então, 12 igual a x vezes 1, que dá x. Então, chegaria no mesmo, né, se tivesse que multiplicar tudo isso aqui. Então, mas é tranquilo. Ele inverteu aqui para que permanecesse o x no numerador e achasse o x direto. Mas é indiferente para nós. No caso aqui, então, seriam necessários 12 dias nessas condições para realizar o mesmo trabalho. Então, a resposta... Vamos para o segundo... Não tem mais segundo exemplo? Acho que deveria ter mais um. Mas eu tenho bastante exercícios, tá? Dúvida no que eu fiz aqui? Da regra... Como? Tranquilo? Tranquilo. Tá. Eu vou selecionar alguns exercícios para que vocês façam
regra de três simples e composto. Vou postar na tarefa para vocês. O senhor não abriu a tarefa lá, prof? Como? O senhor não abriu a tarefa no SIGA? Não, ainda não. Acho que eu não coloquei tá. nenhuma, né? Ainda Tá não, ok. né? Tá bem. Não colocou, professor, só de cálculo numérico, de financeira ainda não. Financeira eu vou colocar agora, essa semana. Tá. Esses exercícios aqui que eu... Poxa. Sei lá onde é que tá. Aqui. Os 18 exercícios que tinha na primeira parte, que era de razão e proporção, eu postei lá para vocês a solução deles. A resposta, na verdade, mas eu acho que... Deixa eu... Estão enxergando bem? Sim, sim. Sim, estamos enxergando bem. Eu coloquei duas resoluções lá, uma com ampliada, né, e outra menor. Aí vocês podem usar qualquer uma delas, tá? Acho que a Camila está por aí? Tô. Qual delas, professor? A Ferreira? Tô sim. Tá, não, eu postei um pouco mais ampliado lá. Se precisar ampliar mais, aí tu Não, me manda mas um. eu já vi. Tá bom, tá joia. Ali eu consigo, depois no computador eu aumento também o meu aqui. Tá joia. Tá, Obrigada. eu já fiz um pouco maior elas e... Mas Sim, aí... sim. Então, assim, Tá ó, os joia. exercícios... Tá bom. Qualquer coisa, prende o grito. Aqui no livro, esse livro aqui dos exercícios... Vou me organizar aqui. 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 Estão enxergando aqui o livro também? Sim, prof. Sim. Então, aqui, ó, ele pede para calcular as razões abaixo, simplificando e no máximo que puder. Então, o primeiro é 2 horas para 45 minutos. 2 horas, cada hora tem... É uma regra de 3 simples, né? Se vocês forem ver. 1 hora tem 60 minutos, 2 horas tem 120 minutos. Tu pode armar ela como uma regra de 3 simples. Então, se tem 120 minutos, né? Então, não sei por que eu botei 200 ali. Mas tudo bem. Eu ia perguntar agora, porque eu estava tentando entender. Mas aqui é 120, tá? E aí tem, sei lá, o que eu viajei. Tá. Seria 120 para 45, vamos escrever daqui. Aí sim, né? Tá? Daí daria 24 por 9. Aqui daria 120, né? Esse dividiria por 9, será que dá 120? Por 5, dá 24 por 9 daí. 24 por 9. Tá. 24 por 9. Dá por 3? Sim, dá 8 8 por terços. 3. 8 terços. 8 terços. E aí, Ah, vou ter dividido por 15, direto. direto, né? Sim. Então, a solução daria 8 sobre 3. Né? E aí, usaria, se quisesse usar a calculadora, 8 dividido por 3,
8T. No livro as respostas estão todas em fração. Tranquilo. Depende, aí é que está a questão de que vocês estão trabalhando, né? Fica a critério de vocês, porque quando vocês forem trabalhar isso aí, né, se vocês forem pegar no ensino médio a parte de financeiras, o ideal é que trabalhe com divisão também. E lá na sexta série também, daí vocês vão trabalhar com divisão também, porque aqui, nesse caso aqui, deu uma dízima periódica aqui. Claro que está errado essa aqui, mas daí também poderia trabalhar com frações, né? Com dízimas periódicas e outras coisas que vocês poderiam trabalhar também. Mas fica a critério de vocês, né? Fração ou decimal, para mim, está tranquilo, é a mesma coisa, né? Só uma escrita diferente. A letra B, ele pede para escrever 300 metros para 2 quilômetros. Então, 300 metros, ou 2 quilômetros, eu vou transformar em metros também. Nesse caso, né, 1 quilômetro tem 1.000 metros, 2 quilômetros, 2.000 metros, né? Então, deixa eu sair daqui. Então, 300 sobre 2.000 avos. Dividir por esses dois zeros aqui, divide as duas por 100, dá 3 20avos. Né? Como o 3 é primo e o 2 não é divisível por 3, então ele já está aqui na fração reduzida ao máximo. Né? Daí se faz a divisão da 0,15. 2 metros quadrados equivale a 20.000 centímetros quadrados. Então, ele quer, né, transforma para centímetros quadrados, né? Simplifica isso aqui por 100, que dá 2 zeros de cima e 2 zeros de baixo, e divide por 2 os dois, dá 100 sobre 2, que dá 50. 2 anos equivale a 24 meses, daí as unidades já estão na mesma, né? Então, 5 por 24, dá uma dízima periódica aqui. Minutos e segundos e horas e meia. Então, aqui eu transformei tudo para segundos. Né? 5 minutos equivale a 300 segundos, como era 5 minutos e 20 segundos, então 320. E mais 2 horas e meia. Né? 2 horas e meia equivale a 9.000 segundos. Simplificando isso aqui, eu chego a 8,25 avos. 8 sobre 225 avos. Então, daria uma dízima aqui também. Segundo, ele pede, numa data T, o preço do produto é o triplo do que era na data 0. Então, qual é a razão entre o preço da data T e o preço da data 0? Né? Então, nesse caso, o preço da data T é 3 vezes o preço da anterior, P sobre P, então dá 3. Né? E a razão entre o aumento do preço ocorrido entre as duas datas e o preço da data. O preço da data, eu botei em percentual. Ó. O preço da data era 1 e ele aumentou, no caso, ele aumentou 3 vezes, mas se for ver em percentual, né? Aplicar lá a regra de 3, o valor que ele tinha era 100% e foi para 3P equivale a quantos por cento? Dá 300%. Só que 300% tira o 100 dele, então é 200. O aumento foi de 200%. Então, 200 sobre 100, simplifica os 2 por 100, né? Dá uma razão de 2. Eu diminui um pouco isso aqui, eu me perdi aqui nas questões. Para baixo, para cima, para baixo. Questão 3, está lá em cima. Isso.
Uma pessoa comprou uma ação e vendeu um mês depois pela metade do preço que pagou pela compra. Qual a razão entre o preço de venda e a de compra? Então, preço de venda é a metade do que ela tinha sobre o 1 que ela pagou. Então, 1,5 sobre 1, invertendo isso aqui, dá 1,5. Né? E qual a razão entre a diferença dos preços de venda e compra e o preço da compra? Então, a diferença do preço de venda e compra, né, é 1,5 menos 1. Ela vendeu pela metade, então 1,5 menos 1 vai dar menos 1,5. E o preço de compra que foi 1. Então, isso dá... Ah, tá aqui. Está explicado aqui. Então, 1,5 menos 1 dá menos 1,5. Isso implica numa razão entre a diferença que ele perguntou ali dos preços de venda e compra, que é menos 1,5 sobre 1, invertendo isso aqui, esse 1, né, passa para lá multiplicando, que vai dar menos 1,5. Então, essa é a razão entre a diferença dos preços de venda e compra e o preço de compra. Questão 4. Um carro percorre 180 km gastando 9 litros. Qual a razão entre o número de quilômetros percorridos e o número de litros gastos de gasolina? Então, 180 dividido por 9, né, quilômetros por litro. Então, 20 quilômetros por litro, que está só as unidades. A 180 dividido por 9 dá 20 quilômetros por litro. Poderia ter uma barra aqui, né? Ficar barra L. Né? Questão 5. Ele diz que o Antônio possui um carro a álcool que consome 1 litro de combustível a cada 8 quilômetros. Ou seja, ele faz 8 quilômetros por litro. E José possui um carro a gasolina cujo consumo é 12 km por litro. Sabendo que o litro de álcool custa 1,14 e o da gasolina 1,60, e que José e Antônio dispõem da mesma quantidade de dinheiro, quantos quilômetros irá percorrer José, tendo em vista que Antônio percorreu 320 quilômetros? Lembrando que o Antônio ele tem o carro a álcool. Então, o carro a álcool lá, ó, 320 dividido por 8, que é o que faz o carro a álcool. Então, 320 dividido por 8, ele tinha 40 litros de álcool lá dentro. 40 litros de álcool, vezes a R$ 1,14, ele tinha R$ 45,60. Então, esse R$ 45,60 era o mesmo dinheiro que o José tinha. Então, o José colocou quantos litros de gasolina com 45,60? Se a gasolina é 1,60. Então, 45,60 dividido por 1,60 deu 28,5 litros de gasolina. 28 litros de gasolina vezes a quantidade de quilômetros que faz com 1 litro de gasolina, 12, ele andou, José rodou 342 quilômetros com esse mesmo valor de dinheiro. Aí ele pede para calcular o X aqui, que é regras, propriedades proporcionais, né? Regra de 3 simples aqui. Propriedade fundamental da proporção, produtos extremos vezes produtos meios, 2 vezes X dá 2X, né? E 6 vezes 5 dá 30. 30 dividido por 2 dá 15, né? Só a resolução. Aqui, mesma coisa, né? 4 vezes 12 é igual a 5x, 4 vezes 12 é igual a 5x, isso implica em 48 quintos, igual a x. E aqui é a mesma coisa, né? 1 vezes 8 é 8, 15x, 8 quinzeavos. Daria para simplificar? Não sei. Não dá. Aqui não dá. Aqui é a mesma coisa, produtos extremos igual a produtos meios, resolve isso aqui. Lembrando que esse 5 multiplica os dois termos lá, por isso vai dar 15x menos 5. Passa para lá o 5 negativo, passa a 20. Daí dá 20 quinzeavos, que é 4 terços. O 8 o M deu
o que eu fiz aqui primeiro, no caso? Primeiro eu tirei mínimo múltiplo comum dessas frações aqui, né? Aqui deu entre 4 e 1 dá 4, então dá 8 mais 1 dá 9 quartos. Aqui deu 5, dá 15 menos 2 deu 13/15. Né? Então, fiz a soma primeiro desse inteiro com essas frações. Foi o que eu fiz aqui. Daí escrevi para cá. Nesse caso, tinha uma divisão de fração, eu inverti essa fração, né? Era m sobre 9 quartos, ficou 4m sobre 9, e essa aqui era 1/5 vezes 5/13avos, que ficou só, né? O 5 simplificou com 5, ficou 1 sobre 13avos. Então, multiplicando aqui, deu 13 vezes 4m igual a 1 vezes 9, que deu 9. Então, o m deu 9 sobre 52avos. 52avos daria por... Não sei se dá para simplificar aqui mais, acho que não. Talvez não. Mas é isso aí. Questão 9. É proporcional bem certo, né? 3 copos de leite produzem 80 unidades, né? 3 está para 80, assim como a quantidade de copos está para 720 doces. Então, regra de 3 aqui, diretamente proporcional, produtos extremos, né? Isso deu 27 copos de leite. Questão 10. Um filantropo destina 350 mil para serem doados a 2 hospitais, A e B. A razão entre a quantia recebida de A e a recebida do B é igual a 4/3. Então, aqui, eu sei que o valor do A mais o valor do B dá os 350 mil. E que A sobre B é igual a 4/3. Né? Então, eu substituo, como ele pede o valor... Ele pede o valor dos dois, né? Então, é indiferente. Nesse caso aqui, eu isolei o B, ó, o A sobre B, esse B é 350 mil menos A, fiquei só com o valor do A aqui, 3 vezes A dá 3A, igual, esse 4 multiplicou os dois termos, deu 1.400.000 menos 4A. Isso implicou em 7A igual a 1.400.000. Logo, o A recebeu 200 mil. 200 mil, se era 350 mil, o B recebeu 150. Daí, se vocês forem olhar, né, 200 sobre 150, simplificando todos esses zeros que tem aqui, vai ficar 20 sobre 15. 20 sobre 15 divide os 2 por 5, dá 4/3, que é a razão. Então, comprova essa relação aí. O mesmo caso aqui das moças e rapazes, ó. Questão 11. Não. 11. 2 sócios resolveram repartir seu lucro de R$80 numa razão de 2/3. Então, eu deixei A e B também. Sócio 1 e sócio 2, poderia ter dito. Ou A mais B igual a 80 mil, A sobre B é 2/3. Mesma forma que eu resolvi a questão 10 lá. Isolando isso aqui, ele pede para a proporção de cada um, 32 e 48 mil. Isso aí, se for simplificar, isso aí dá 2/3 também. Simplificar por 2 o 32 dá 16, esse aqui dá 24. Por 2 dá 8, 12 avos. Por 2 dá 4, sexto. Por 2 dá 2/3. Então, e a soma dos dois dá 80 mil. Então, tá na relação certa. O 12 aqui, que é a questão de moças e rapazes, aí eu usei o M e o R, né? Igual a 300 pessoas, e a razão M sobre R igual a 8/7. Significa que tem mais moças do que rapazes, né? Então, como ele pede o valor do número de rapazes, então eu isolei aqui em cima, onde tinha M, eu botei em função do R, né? Ou seja, o M é igual a 300 menos R. E aí fiquei só com a variável R aqui, porque ele estava pedindo o número de rapazes. E aí, produtos extremos igual a produtos dos meios, aqui, resolvi. 7 vezes 300 vezes 7 menos R, deu 2.100 menos 7R, igual a 8R. Esse menos 7 passa para lá, 15.
divide, dá 140 rapazes. 140 rapazes significa que tem 160 moças, né? Porque o total de pessoas são 300. Né? Implícito. Aqui, uma empresa, então, mesma forma da resolução. Então, eu botei M para marketing e pesquisa. Né? Na verdade, propaganda e pesquisa, para não ficar PP. Poderia usar PR e PE, mas o M eu usei como sendo propaganda, né? Que é o marketing. Igual a 200 mil, M sobre P, que é a razão, né? Propaganda e a destinada à pesquisa é 1/3. Então, marketing e pesquisa, né? MP é 1/3. Mesma coisa. Como ele queria em propaganda, eu isolei, deixei em função do M, que é a solução direta. Então, 50 mil reais investido em propaganda. É o valor do M, 200 dividido por 4. Então, aqui é 14, 5 dozeavos de 300, é só fazer o produto, 5 vezes 300 dividido por 12, né? 5 vezes 300, 1.500 dividido por 12. 1/3 de 450 é 1 vezes 450 dividido por 3, e 2/7 é 2 vezes o 350 dividido por 100. Daí chega nos valores, quanto vale cada uma dessas, na questão 14. Questão 15, a família gasta 2/7 da sua renda e poupa 800 reais. Significa que 2 nonos da renda é 800 reais. Então, 2 nonos da renda é igual a 800 reais. Por quê? Porque 9 nonos é o todo. Ela gasta 7 nonos. É como se eu tivesse... eu tivesse um quadrado, né? E esse quadrado, se não é quadrado, não, um retângulo, e dividisse em 9 partes. Esse é o meu salário. E aí eu gasto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nonos. E economizo 2 nonos. É isso que eu fiz aqui. Peguei o salário que eu tinha e dividi em 9 partes e gastei 7 nonos. Economizei 2 nonos. Então, 2 nonos da renda é igual a 800 reais, que é o valor que ele poupou. E aí resolve isso aqui. 9 passa vezes 800, né? Dá 7.200, dividido por 2. 3.600 é o valor da renda mensal. Quer saber quanto que ele gasta? Né? Daria menos 800, daria 2.800. É o valor que ele gasta. Então, questão 16. 2 estudantes A e B recebem bolsa de iniciação científica ao mesmo valor. No final do mês, o estudante A havia gasto 4/5. E essa é a mesma relação que eu fiz antes. Né? Deixa eu apagar aqui. Os 2 recebem a mesma bolsa. Né? Mesma bolsa. Um dividiu a bolsa em 5 partes. Essas partes são iguais, tá? O outro dividiu em 6. Eu arrumei aqui. É o mesmo salário. Um dividiu em 6. Esse de baixo dividiu em 6 e o de cima dividiu em 5. O mesmo valor. Só que esse aqui gastou
o de cima gastou 4 partes e o de baixo gastou 5 partes. Da mesma bolsa. Sendo que o A ficou com R$8 a mais que o B. Então, ó, o 1/5 de B, o 1/5 dele é igual a 1/6 dele mais R$8. Por quê? Porque para equilibrar com esse aqui, porque esse aqui ficou com R$8 a mais, ó, eu tenho que 1/5 de B é igual a 1/6 de B mais 8. E aí, eu tenho só uma variável, né? Tiro o mínimo múltiplo comum disso aqui, aí vocês resolvam como vocês queiram. Né? Daria, eu não sei se eu coloquei todos os passos aqui, mas eu fiz assim, eu tirei mínimo múltiplo comum, dá 30, né? 30 dividido por 5 dá 6B, igual a 5B mais 30 vezes 8, e aí resolvi, e achei o valor do B. Da bolsa, né? O valor da bolsa. 240. Então, se 240 era a bolsa, 1/5 da bolsa, ele economizou, dá 48. E 1/6 da bolsa é 40. Notem que o A ficou com 48. R$8 realmente a mais. E a bolsa era R$240. Quantos reais economizou cada um dos estudantes naquele mês? Então, está respondida as duas ali. Questão 17. Colocando-se, aí é a mesma coisa, colocando-se 27 litros de gasolina no tanque de um carro, o ponteiro do marcador que indicava 1/4 do tanque passa a indicar 5/8 do tanque. Qual é a capacidade total do tanque? Então, ele estava 1/4 do tanque mais 27 litros é igual a 5/8 do tanque. Então, fiquei só com uma variável aí, que é o total do tanque aqui, o T, né? Tirando o mínimo múltiplo comum disso aqui, resolvendo como vocês queiram resolver, da forma correta. Eu tirei o mínimo múltiplo comum. Eu achei que o tanque tem capacidade para 72 litros. Até fiz o cálculo lá, 78 dividido por 4. Deixa eu ver. Aqui. 72 dividido por 4 tinha 18 litros, mais 27, 45 litros, que ficou no tanque, 5/8. 5/8 de 72, 5 vezes 72, dividido por 8. Ó, 45. Então, 5/8 de 72 é 45 litros, exatamente. Então, ele tinha 18 mais 27, ficou com 45 litros, que representa os 5/8 do total do tanque. Questão 18. Ele diz que os 169 milhões de reais desviados na construção do TRT de São Paulo sejam reenviados ao governo federal e decidam usá-los para investir nas áreas de saúde, educação e segurança pública, fazendo a seguinte distribuição. Primeiro momento, valor para a saúde, mais o valor para a educação, mais o valor para a segurança pública, eu coloquei como 169 milhões. É assim que vai ser distribuído. Certo? E que, fazendo a seguinte distribuição, a área da educação receberia 2 vezes o que a área da segurança pública. Então, está aqui. A área da educação é igual a 2 vezes o valor da segurança pública, que é o segundo. E a área da saúde receberia, VS receberia 2/3 do que receberia a educação. Então, VS é igual a 2/3 da
educação. É isso. Então, aonde tinha como a variável VE, que é a variável, o valor para a educação é comum nas duas aqui, eu isolei o VS em função do VE. Então, se VS é 2/3 do valor da educação, eu troquei aqui por 2/3 do valor da educação, no lugar do VS, e que o V do segurança pública é VE sobre 2, porque esse 2 passa para cá dividindo. Então, tirando o mínimo múltiplo comum aqui, até que vou abrir mais aqui, que é o último aqui. Tirando o mínimo múltiplo comum aqui, deu 6, né? 6 dividido por 3 dá 2, 2 vezes 2, 4. 6 dividido por 1 dá 6 vezes 1 dá 6V. E 6 dividido por 2 dá 3, 3V. Né? Passei esse 6 para lá multiplicando, daí deu 1 bilhão e 14 milhões. E aqui deu 13V, e esse 13 passa para cá dividindo o valor da educação, então deu 78 milhões. O valor da saúde, como era 2/3 do valor da educação, então 2 vezes 78 milhões dividido por 3 deu 52 milhões. E o outro, que é 2 vezes, né, como eu achei o valor da educação como sendo 78 milhões, né, dividido por 2, valor da segurança pública, então deu 39. Somando todos eles, né, educação 78 milhões, saúde 52 milhões, segurança pública 39 milhões, fecha os 169 milhões que deveriam ser devolvidos, ou foi devolvido lá pela desvio daquele TRT de São Paulo. Aqui dá 80 mais 50, 130 mais 39, 169. Fecha o valor e foi feito na mesma relação. Certo? Dúvidas aqui em algum desses exercícios que eu resolvi? Vamos ver os exercícios depois. Na próxima aula, eu comento aqueles segundo exercícios que eu tinha. Deixa eu ver qual é que é mesmo, mostrar para vocês aqui. Que ficou esses aqui, né? Deixa eu abrir aqui mais. Foram esses aqui, né? Já nem me lembro mais. Não cheguei a olhar agora. Acho que são. Esses aqui. É, isso aqui. Eu falei só os ímpares, só os pares? Não, cheguei a falar isso. Entendeu? Não, professor. Só os pares. Falou. Só os pares. Tranquilo. É só para treino, né? Para vocês aqui. Mas aí eu faço os pares, então, e resolvo na próxima aula esses aqui. Se tiverem dúvida, podem me mandar antes, né? Eu posso resolver antes, tranquilo. Vou mandar, e aí em forma de tarefa mesmo, tarefa 1 para vocês, de exercício de resolução de regra de três simples e composta. Vou selecionar lá uns exercícios e vou postar lá, provavelmente até amanhã, mas eu deixo um prazo elástico aí para vocês, para entrega, aí não tem problema. Tranquilo? Certo, professor. Certo. Vou parar a gravação aqui, se tiverem alguma pergunta, alguma... Vou parar agora. Mas pode perguntar.